Irmãos, quantas vezes as pessoas já chegaram em mim e falaram assim: pastor, eu não aguento mais, pastor, eu vou desistir, eu não aguento, não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer, tudo que eu podia fazer eu já fiz, eu não tenho mais paz, eu não acho que minha vida mais pode mudar, os problemas são muitos, eu estou sufocado, eu estou sufocada, eu estou muito triste, não sei mais o que fazer, não tenho mais esperança, vou desistir. Agora, muitas vezes, até desistir, você também muitas vezes não sabe bem como desistir, porque você desiste, mas os problemas continuam, meio que não tem como desistir dos problemas. Às vezes não é a pessoa desistir dos problemas, é desistir de lutar. E aí, o tema da ministração essa noite é forças para seguir em frente. Buscando em Deus, encontrando em Deus forças para seguir em frente. Muitas coisas acontecem para sugar as nossas forças. São muitas as dificuldades, são muitas as pessoas que nos machucam, que às vezes nos perseguem, falam coisas contra nós. Às vezes não são pessoas, às vezes são doenças que nós enfrentamos. Estamos nesse corpo aqui, corruptível, perecível, que às vezes é afligido por uma dor de cabeça, por uma dor na coluna insuportável. Às vezes um câncer que é terrível, que às vezes conseguimos vencer, e às vezes ele nos leva até um fim trágico. Queridos, e nessas lutas, qual a postura que nós devemos adotar? Quero refletir com vocês hoje. Se hoje está tudo bem contigo, você está tudo ótimo, glória a Deus, então agradeça a Deus. Porque às vezes na vida a gente vive os momentos muito bons, momentos muito ruins também. Às vezes você está vivendo o pior momento da sua vida, às vezes você já está vivendo o melhor momento da sua vida. Glória a Deus se está vivendo o melhor momento. Mas momentos ruins virão também, acontecerão. Se essa mensagem não vai se aplicar para o que você está vivendo hoje, pode ser que se aplique, mas em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que vai ser aplicável. E o convite que a gente faz sempre é para você não desistir, para você avançar, para você continuar lutando, para você avançar até o fim. Eu poderia começar, dar uma série de exemplos de lutas que as pessoas enfrentam, de realidades que as pessoas vivem e que a pressão tende a fazê-los, desistir. Alguns querem desistir da família, do casamento, da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou dos pais, ou desistir da fé, ou desistir do emprego, ou desistir da saúde, ou desistir da vida e morrerem. E para essa pessoa que está nesse contexto, que está vivendo isso hoje, quais são os versículos que eu tenho? Qual é a mensagem que eu tenho para você? Tenho algumas coisas aqui no meu esboço, alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro ensino preste atenção, se recorde das vitórias que Deus te deu. Talvez hoje você está vivendo o vale da sombra da morte. Talvez hoje você está vivendo a sua pior crise financeira. Talvez você nunca se sentiu tão solitário, ou tantos problemas que você pode estar vivendo hoje. Aí acaba que a gente começa a focar muito no problema, enxergar muito o problema, focar muito no que Deus não deu, no que Deus não está fazendo, e nós simplesmente se esquecemos do que Deus fez. No Salmo 103, Davi diz para sua alma: minha alma, não se esqueça de nenhum só dos benefícios que Deus fez. E quando você se põe a lembrar das bênçãos de Deus em sua vida, dos milagres que Ele já fez na sua vida, das obras do Senhor em sua vida, você encontra forças para seguir, para continuar avançando. Amém ou não amém, queridos? Quando você se põe a lembrar das grandes obras e milagres que Deus já fez, e eu não tenho dúvida que todos que estão aqui podem testemunhar de momentos de apuros, de dificuldades, de lutas que Deus agiu.
de ocasiões em que Deus te curou, de ocasiões em que você estava apertado, que não tinha R$1 para comprar uma cibalena, e que de repente Deus abriu uma porta que você não imaginava, e as coisas deram certo para ti, as coisas aconteceram, Deus abriu portas. Não se esqueça. Tem um texto que eu acho interessante, que é a ocasião onde o povo de Deus vai atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. E aí Deus dá a seguinte ordem: olha, quando vocês estiverem no meio do rio, vai lá, pega 12 pedras lá do leito do rio, e vocês vão pegar essa pedra e vão levar, para quando vocês entrarem na terra prometida, e vocês olharem para essas 12 pedras, vocês se lembrarem o que Deus fez na tua vida, a obra de Deus na tua vida. Quantas vezes nós nos esquecemos das obras de Deus na tua vida? Onde é que você estava? No pecado, na lama, longe do Senhor, cego, pobre, cego e nu. Deus te tirou de lá, te firmou os pés na rocha, te salvou, queridos, perdoou os seus pecados. E às vezes nós nos esquecemos disso. Então eu faço o convite para você pegar as 12 pedras do Jordão e colocar em cima da mesa, colocar num lugar visível, para não se esquecer dos milagres que Deus fez na tua vida. Isso, sem sombra de dúvida, nos dá força para vencer. Deus fez essa obra um dia na minha vida, Ele pode fazer de novo. Davi, ao matar Golias, seu algoz, pega a espada de Golias e leva para a sua tenda, leva para a sua casa. E talvez em momentos que Davi estivesse lutando contra novos gigantes, porque gigante é assim, você vence um, mas daqui a um tempo, os gigantes têm filhos, e aí os filhos vêm, crescem, vêm lutar contra você, e às vezes você pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir vencer esse gigante é tão grande, a voz dele é tão grossa, ele é tão feio, a armadura dele é tão grossa, e aí você tem que olhar para a espada de Golias que está lá no seu armário, traz ela, coloca na sala, em cima da mesa. Deus me ajudou a vencer Golias uma vez, e Deus vai me ajudar a vencer esse gigante novamente, esse outro gigante, Deus vai me dar força. Amém ou não amém, queridos? Pega as pedras, coloca em cima da mesa, as pedras do Rio Jordão, pega a espada de Golias, coloca na parede. Sabia que tem coisa que a gente tem que colocar na parede, tipo num quadro? Talvez, irmã, você já esqueceu a alegria que foi quando você tirou sua carteira de habilitação. Você não sentiu, não? Será que não aconteceu isso com ninguém, não? Você tirou a carteira de habilitação, pegou a carteira de habilitação, agora eu vou esfregar na cara da minha sogra, essa carteira de habilitação, no meu marido, aqui estou habilitada, carteira provisória B, né? Aquele orgulho, e às vezes você tem que ir lá, coloca num quadro e coloca na parede. Irmão, você tem um nível superior, você fez a tua faculdade, enfrentando um ônibus, pagou fiéis aí, tipo, 30 anos pagando fiéis, pagou o valor de uma casa quase. Pega o teu certificado, coloca na parede, bacharel, a sua licenciatura. Lembra, começa a se lembrar das coisas grandes que Deus fez na tua vida. É certo que Deus fez coisas grandes na tua vida. Meu irmão fez uma coisa interessante. Ele tinha lá no escritório dele uma foto de quando a gente era pobre de marré. E estavam eles lá na Ceilândia, não sei se era a vila do IAPI, acho que era foto preto e branco, na vila do IAPI, na Ceilândia, aquela coisa bem pobre mesmo, e ele colocou lá na parede do escritório dele. Possivelmente, para ele se lembrar um dia onde ele estava, e onde ele esteve, e onde ele estava agora, a obra que Deus fez na tua vida. Talvez tu tenha que fazer isso. Talvez um dia tu só tinha café com farinha para comer, querido. É ou não é? Café com farinha. Quem já comeu café com farinha? Levanta a mão assim para eu ver. Não é? Café com farinha ali. E café com farinha, não é todo mundo que sabe preparar, não. Vou falar para vocês. Eu sei preparar café com farinha. Porque se você coloca muito, ele fica duro. É ou não é? Alguém já deixou um café com farinha duro? É. Só tinha café com farinha para comer. E Deus te abençoou, queridos. Hoje você tem comida em abundância. Você fica reclamando porque isso, aquilo, outro. Querido, você comia café com farinha. Não estou dizendo que a gente não deva lutar para conseguir coisas mais, para ir além. Devemos lutar sim. Mas não se esqueça de onde você esteve, dos milagres que Deus já fez na tua vida. Pega a escritura da tua casa,
Pega uma escrivá lá, tira a certidão de ônibus, coloca lá num quadro, coloca na tua parede, porque talvez um dia você não tinha onde morar e hoje tu tem a tua casa. E você esquece dessa obra de Deus na tua vida. O Deus que te deu a tua casa, que te deu um lugar para você morar, o Deus que vai continuar suprindo as coisas na tua vida. Então é importante que nós nos recordemos das vitórias que Deus nos deu. Deus cuida. A Bíblia diz que Deus cuida dos passarinhos. Os passarinhos, Deus cuida dos passarinhos. Você acha que você vale menos que um passarinho? Pastor, eu valo menos do que um passarinho. Não, querido, você vale mais do que um passarinho. E Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida de ti também. Agora, se existem coisas que nós devemos nos lembrar, existem coisas que nós devemos nos esquecer. Que tem que ficar lá atrás, tem que ficar esquecido e não tocar mais naquilo. E muitas vezes a gente fica trazendo lá de trás umas coisas desnecessárias que nos machucam novamente. É como uma ferida que quando está cicatrizando, você vai lá e arranca a casquinha. Nunca aconteceu contigo, não? Você tem essa casquinha na canela, que você machucou, e ali você pensa que a casquinha já está cicatrizada, você arranca a casquinha da canela e sangra de novo. Será que isso só aconteceu comigo? Levanta a mão se você já arrancou a casquinha da... Todo mundo, queridos. Eu, hein? Um monte de gente feridenta quando era criança, que machucava. Brincadeira, queridos. E aí, às vezes, você traz à tona de novo. Olha o que aconteceu com um rapaz esses dias. O senhor, ele tinha tido um problema de traição, de infidelidade, 20 anos atrás. A mulher dele tinha traído ele. Tinha resolvido, tinha perdoado, estava junto de novo. Depois de 20 anos, eles beberam uma, né? E a bebida, depois que bebe, o pessoal começa a falar umas besteiras, começa a machucar os outros. Aí depois de 20 anos, foi bebeu, mas você me traiu aquele dia com fulano de tal. Para quê, queridos? Trouxe um problema ali que já estava resolvido, já tinha cicatrizado. Esse não arrancou a casquinha, não. Esse pegou a faca e fez o buraco de novo onde estava machucado. E às vezes a gente fica revivendo fatos passados que já foram resolvidos, e você mesmo vai lá atrás e arranca o morto. Arranca o morto e traz ele à tona aqui e tal. E a gente tem que saber deixar no passado coisas que... Não reviver coisas que devem ser esquecidas. Você reviver essas coisas ruins do passado, coisas que devem ser esquecidas, não te dá forças para avançar, e ainda tira as forças que você tem. Prossigo. Algo meu que eu gosto de fazer, que é muito bom para mim, que me dá força para seguir em frente. Dedicar tempo em louvor a Deus. O louvor, queridos, é uma coisa sobrenatural. Deus habita nos meus louvores do seu povo. O louvor, preste atenção, eu não estou falando isso porque o pastor é poético, porque o pastor é musical, não, nada a ver. O louvor é uma coisa tremenda. Eu conheci uma irmã que quando ela estava enfrentando dificuldades, ela ia para o quarto e cantava 20 hinos da harpa. E os hinos da harpa são grandes. Não estou dizendo que você deva fazer isso. Mas quantos aqui, às vezes no carro, indo para o serviço, colocaram um louvor e foram tocados ali durante o louvor? Quantos não já aconteceram isso contigo? Você está lavando as louças, tem um louvor ali passando, e de repente você começa a chorar, sente a presença do Senhor. Então, graças a Deus, hoje nós temos o CD Play, você tem o MP3, você tem um sonzinho na tua casa, e o louvor, ele é algo especial. A Bíblia fala de Saul, o rei Saul atordoado, atemorizado, perturbado por um espírito de perturbação. Então traziam Davi, que com a harpa ali cantava, tocava, e quando vinha aquele dedilhado oriundo de um homem, de um jovem cheio do Espírito Santo, Saul sentia paz, Saul sentia tranquilidade, Saul se via livre. É interessante, Paulo e Silas, como diz Atos 16, presos, com os pés acorrentados, haviam sido fustigados, haviam sido castigados, vivendo um dos momentos mais críticos de seu ministério. E por volta de meia-noite, o que eles fazem?
começam a se lamuriar, lamentar da vida. Eu estou preso, meus pés estão acorrentados. Como Deus permitiu que eu vivesse essa situação? Eu sou um homem tão fiel e agora eu estou aqui preso. Ai, 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 Deus me abandonou. Não. Por volta de meia-noite, momento crítico. Porque meia-noite, queridos, o pior horário do hospital é meia-noite, é ou não é? Quando você está internado. Eu já fiquei internado no hospital de base. Meia-noite, querido, eu dormia. Quando eu acordava, meia-noite e 5. Depois eu dormia, acordava meia-noite e 7, queridos. A cama desconfortável. Usar banheiro do hospital de base. Que coisa horrível. O tempo não passa. Mas está lá meia-noite, Paulo e Silas, e eles começam a cantar. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Qual o hino agora, Silas, que a gente canta? Não, canta um mais moderno, que esse está muito antigo. Canta um da eles começam cantando. E eles não cantaram, vamos cantar para as cadeias se quebrarem. Não, eles não cantaram por isso. Eles cantaram porque louvar é bom, porque louvor você sente paz quando você louva, porque louvor é uma coisa maravilhosa. Irmãos, a maioria da igreja, a maior parte dos crentes, não sabem o poder do louvor. Não conhecem o poder do louvor. Não percebem como o louvor aproxima a gente de Deus. Por que no céu tem tanto louvor? Por que no céu os anjos cantam tanto? Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, digno é o Cordeiro de abrir o livro, de abrir os seus selos e tal. Por que os anjos louvor é uma coisa tremenda? O céu vai ter louvor. Então, eu queria desafiar você, no momento, irmã Leni, no momento muito crítico da sua vida, aquele momento terrível, você colocar um louvor maravilhoso ali no som, e você ficar 15, 20 minutos só adorando a Deus. Deus, eu não vou te pedir nada, eu vou ficar aqui 20 minutos só exaltando e glorificando o seu nome, só declarando a tua majestade, declarando a tua honra. Querido, depois desses 20, 30 minutos, 1 hora, você sai outra pessoa. Você sai outra pessoa. Teve um dia que eu estava assim, borocochô, triste, e eu orando de joelhos, cantando, e aí o hino do Ademar de Campos, não, na verdade, que eles foi num culto isso, e o Ademar de Campos cantando, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, e tal, queridos, e fui tremendamente tocado, porque Deus morreu a minha morte, para eu viver a vida dele. Assim, às vezes isso me tocou, mas para você nem te toca, porque o toque de Senhor é uma coisa muito específica, individual. Às vezes você ouve uma música, você é tão tocado, e você envia aquela música para aquela pessoa, ouça essa música vai te tocar. Não vai tocar, Deus tocou foi você. Ali foi uma flecha para tocar o teu coração. Talvez toque a outra pessoa, mas às vezes outra música completa, um forró, às vezes gospel lá, uma música toca a pessoa, mas é uma coisa bem específica. Mas o louvor é uma coisa maravilhosa, e você no momento crítico, nesse momento de luta, intensa mesmo, eu quero desafiar você a fazer isso. Talvez você nunca fez isso. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui nunca fizeram isso, mas dedicaram um período de 30 minutos, 1 hora, só louvando a Deus. Agora, como a Bíblia diz, por exemplo, em relação à oração, e ao próximo tópico aqui, a questão da oração. Quando Deus diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Eu acho Jesus inteligente até nessas coisas. Irmão, eu não gosto de orar com porta aberta. Eu não sei vocês. Eu não gosto de orar e tá menino passando por cima da cama, passando por cima de mim, eu orando de joelho. Pai, não. Eu gosto de estar não ouvindo voz de ninguém. Se tiver um grilo, eu vou lá, mato o grilo e depois eu oro. Sabe, para eu estar bem tranquilo. Então você se isolar, às vezes você tem que se isolar. Jacó, quando foi atravessar o val de Jaboque, falou, vai todo mundo, sai, leva as crianças, leva tudo, porque leva todo mundo. Eu vou ficar só aqui. Esaú está vindo ali, eu não sei se ele vai matar a gente, não sei o que vai acontecer, estou confiando em Deus, mas vou ter que conversar com Deus aqui um pouquinho. Todo mundo vai embora, está silêncio, quieto, não tem menino correndo ali, não tem mulher perguntando coisa, pedindo para ele instalar um videocassete lá, instalar um DVD, não tem nada, ele está quieto ali. E ele começa a conversar com Deus, e ele começa a orar, sem pressa. As nossas orações é um pouco assim apressadas, sabia? A gente ora e fica olhando para o relógio, irmão,
Quando vai orar, tira o relógio, tira o celular. Ora sem celular, sem relógio. Tem hora que assim, não precisa de cota para oração, se joelha, mas é uma coisa espontânea. Irmãos, nesses momentos críticos, nós devemos orar. Eu queria falar para você, você vai poder vencer os momentos críticos de sua vida, mas sem oração. Mas eu não posso falar isso. A oração é absolutamente necessária. Ela é absolutamente necessária. A oração te aproxima de Deus. A oração aproxima Deus de você. E então se ajoelhe ou sente. Eu falei uma vez aqui com vocês, não sei quantos se lembram, de ocasião que eu estava bem triste. E hoje, talvez quem ouça essa pregação pela primeira vez pense, nossa, que pastor triste, já falou 3 vezes que ele estava triste, mas eu estava. Até porque eu estou falando assim, de ocasiões onde a pessoa está sem força para seguir em frente. E eu sentei Deus na cadeira, quer dizer, eu fiz assim, eu peguei 2 cadeiras, coloquei uma de frente com a outra, e falei, Deus, eu queria que o Senhor sentasse aqui, e eu vou sentar aqui, porque eu queria falar algumas coisas com o Senhor. Eu sentei, ele sentou na da frente, eu creio que ele sentou, que ele estava ali, e eu comecei a falar tudo. Irmãos, e quando essas orações assim sinceras, que a oração no piloto automático, no geral, a gente não sente muita coisa, não. Tem umas orações que, tipo, os 5 primeiros minutos da oração é aquela coisa repetitiva. Falando com Deus, como eu converso com o Felipe. Irmão, eu começo a chorar. Aí quando você começa a chorar, você para um pouco de orar, porque quando você vai orar chorando, mais um cachorro falando, que aí você chora. Aí depois você começa a falar de novo. Aí você sente a presença de Deus. Irmãos, como nós precisamos orar? Como nós precisamos orar nos dias maus, nos momentos de dificuldades. E existem pessoas que estão vivendo os piores vales, piores momentos de dificuldade do casamento, da família, mas não separam um tempo para falar com Deus, para se abrir com Deus, para falar tudo com Deus. Agora, em sua oração, fale, mas espere Deus falar com você também, que Deus fala. Tem gente que fala, mas não espera que Deus fale. Às vezes não, tipo assim, fala. Irmão, quando você estiver orando, dá um intervalo nas orações também, fica pensativo, porque Deus fala ao povo dele. Eu creio muito que a gente fala com Deus, e Deus fala com a gente, e Deus conforta. Procure ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós sequer paramos para ouvir a voz de Deus. A gente quer que Deus grite com a gente, porque a gente está nessa correria do dia a dia. O Cristo é assim, tipo, ele está sempre fazendo alguma coisa, brincando com alguma coisa, eu, Cristo, vem cá para eu falar contigo, filho. E a gente quer que Deus dê esse grito na gente. Senhor, eu vou ficar calado aqui, eu vou para essa oração, eu vou falar, mas eu vou fazer silêncio também, e eu quero que tu fale comigo. Se tu não falar comigo, mas eu vou passar aqui um tempo calado, buscando ouvir a sua voz. Os irmãos estão entendendo, amém? Momentos críticos, que você quer desistir, que você não quer morrer, e aí você, o que tem que fazer também? Buscar ajuda. Enquanto eu preparava esse esboço, eu tinha acabado de fazer esse tópico, aí minha mãe chegou lá em casa e eu falei, mãe, o que a gente tem que fazer quando a gente não sabe o que fazer? O que a gente tem que fazer quando a gente está nessa situação crítica? Ela, pedir ajuda. Isso é fato, verdade, pedir ajuda. Irmãos, isso é óbvio, não é? Pedir ajuda é uma coisa óbvia. Mas eu vou falar para vocês, a maioria das pessoas sofrem e não pedem ajuda. Porque uma coisa é você ficar falando do teu sofrimento para os outros, e outra coisa é você efetivamente pedir ajuda. Você chegar ao Nilson, me ajuda. Vou te compartilhar minha situação, Nilson. Eu estou passando por isso. Eu estou vivendo essa situação. Nilson, não é nem dinheiro, eu nem quero o seu dinheiro não, Nilson. Só um pouco. Mas, conversa aqui comigo, vê se tu pode me ajudar. Irmãos, a maioria dos casamentos, o povo se separa sem pedir ajuda para ninguém. De 10 casamentos em crise na igreja, um chega no pastor para pedir ajuda. A maioria fica sofrendo em silêncio, fica com aquele, às vezes vivendo um período de crise, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, ou uma crise já de 5 anos e nunca pediu ajuda para ninguém.
Às vezes o cara está com a fé por um fio, está quase se desviando, a pessoa nunca bebeu, já está bebendo cerveja, a pessoa nunca ouviu música do mundo, está ouvindo agora e vai para a igreja, fica se sentindo mal, aquele mal-estar está por um fio, a fé está se esvaindo entre os dedos, e a pessoa não pede ajuda. Muitos fazem isso. E eu quero falar para ti, é importante, para você encontrar forças para seguir em frente, você pedir ajuda, não se isolar, não se isolar, e aí de repente você ouve a bomba, fulano se separou, fulano se suicidou, fulano saiu da igreja, fulano aconteceu isso, nossa, eu nunca imaginava, não dava para imaginar, porque ele se escondia tudo tão bem, porque ele camuflava tão bem, ele camuflava aquela crise, aquela dificuldade dele tão bem, e não conversava com ninguém. E é engraçado como existem, por exemplo, fazendo para a questão de ajuda, existem adolescentes que têm uma sabedoria maravilhosa para ajudar outros adolescentes. E você que é adolescente, cristã, cheia do Espírito Santo, Deus vai te abençoar para você ser uma luz onde você estiver. Porque às vezes tem outras jovens que não têm coragem de conversar com os pais e vão te procurar e você vai trazer um conselho bom para aquelas tuas colegas, para os teus amigos. Amém ou não amém? Amém, sim. Então, procure as pessoas certas. Às vezes a pessoa vai se aconselhar num bar, lá é sério, querido. O bar é um lugar de muito aconselhamento, assim. As pessoas vão lá e conversam, e falam, e choram. Ela me abandonou, ela foi para Pequim e tal, e eu não sei mais o que eu faço. E ele às vezes está pedindo conselho para uma pessoa que está precisando de conselho, mais do que para dar conselho. Estou dizendo que todas as pessoas que frequentam o bar são pessoas ruins, não. Tem muita pessoa, gente boa, maravilhosa que frequenta, mas assim, preste atenção em quem você vai buscar o conselho. De quem você está buscando o conselho. Prossigo. Vença a vergonha. Porque pedir ajuda dá vergonha. Assim, tem gente que não tem vergonha não, mas é vergonhoso. Imagina, por exemplo, digamos, graças a Deus hoje, eu estou vivendo assim, em 15 anos de casado, 16 anos de casado vai fazer, eu estou vivendo no melhor momento do meu casamento. Mas digamos que o pastor já estivesse em dificuldade com a Daiane, que a Daiane estivesse me batendo de noite, e eu sem saber o que fazer, porque a Maria da Penha e tal, fui lá, o delegado falou que não ia registrar a ocorrência, que eu criasse vergonha na cara e tal, e eu sofrendo com isso, e o pastor Jair pedia, nossa, o pastor Jair está passando crise no casamento, o pastor Jair está pedindo, sabe? Então é mais pressão para você não pedir ajuda. É mais pressão ainda. E às vezes quando um pastor vai pedir ajuda para o outro, querido, é porque ele já está com água no pescoço, que não consegue mais resolver as coisas sozinho. Então preste até atenção, quando alguém te pedir ajuda, que o homem, como ele tem dificuldade de pedir ajuda, às vezes vai chegar assim, Nilson, cara, eu estou passando umas barras lá em casa, está difícil as coisas. Então assim, é a deixa. Ele dá só uma deixa dizendo, conversa comigo sobre isso, eu estou precisando da tua ajuda. Então é importante você ter essa perspicácia também, para poder ajudar. Então, se for o caso, peça ajuda. Seguinte, queridos, não fique se lastimando. Não fique se lastimando. Se lastimar, murmurar, não vai te ajudar. Existem pessoas que levam um tempo dizendo, eu sou feio demais, eu sou muito feio, eu não vou casar nunca com esse meu nariz desse tamanho, eu não vou casar no meu cabelo é muito feio, esse cabelo, que cabelo feio, eu sou muito pobre, mas se eu tivesse dinheiro eu já tinha casado, se eu tivesse um carro já tinha acontecido isso, mas eu sou pobre, eu sou feio, eu sou burro, eu não tenho estudo, eu sou muito isso. Existem pessoas que ficam o tempo inteiro se lastimando. Eu não estou dizendo que você não deva conversar sobre o problema. Tem ocasião que você tem que trazer o problema à tona e conversar sobre ele com alguém, falar sobre ele, buscando uma solução. Mas tem gente que só leva o tempo e se eu não tenho ninguém que me lance no tanque, quando a água é agitada, vem sempre alguém antes de mim, o cara era cego de um olho, eu sou manco, o cego foi na minha frente, correu e pulou e foi curado de um olho só, ele nem precisava ter pulado e tal, e ele pulou, ele conseguia viver sem um olho.
Então, não assuma essa postura. Não, essa lástima, ela não agrega coisas boas na sua vida. Não fique remoendo o problema o tempo todo. Às vezes você está com um problema grande, e algumas pessoas ficam remoendo o problema o tempo todo. A minha irmã, ela enfrentou uma doença muito grave, mas eu vou dar esse exemplo para vocês, que eu estou falando de sofrimento, de lutas, e ela lutou contra o câncer, queridos. E existem pessoas que, quando estão com uma situação assim, chegam no meio da sala, baixa a cabeça, faz cara de triste. Eu estou com câncer. Vocês estão aí felizes, brincando? Eu estou doente, eu estou morrendo. A minha doença é grave. E a minha irmã Deuseni, apesar de ter tido essa doença tão terrível, ela irradiava alegria. Ela não falava da doença, ela não vivia a doença. Existem pessoas que não apenas estão doentes, mas elas como que são a doença, são doentes, só fala da doença o tempo inteiro. E alguns se tornam um buraco negro, sugando toda a vida, toda a energia. Eu não quero fustigar a pessoa que está doente. Mas você que está doente, você que está enfrentando um problema, lutas, você não pode focar nessa tua luta, falar desse teu problema 24 horas por dia, que acaba que você vai, como é que se diz? Esse problema ele vai se agigantando. E esse problema vai se confundindo com a sua própria identidade. Isso nunca aconteceu de você ter um amigo que ele vai chegando ali e você vai pensar assim, lá vai falar de dinheiro, quer ver? Já vai falar que está apertado, já vai falar que está sem dinheiro. Não é? Lá, já vai falar que da mulher dele, do casamento dele, que ele não pode nem jogar um dominó que a mulher não deixa, que não pode ir passear. Então, às vezes, a pessoa só fala do problema. Não estou dizendo que você não deva conversar do problema, mas uma coisa é você sentar para conversar, para resolver, outra coisa é ficar falando do problema o tempo todo. Então isso não é bom, ficar remoendo o problema não te dá força. Outra coisa interessante, agora bom para você fazer, quando você não sabe o que fazer, quando você está enfrentando esse momento crítico, está sem força. Ouvir boas pregações. Ouvir boas pregações. Nunca foi tão fácil ouvir pregação como é hoje em dia, queridos. Antigamente você tinha que comprar um VHS, uma fita cassete de pregador. Fita cassete de pregação, era de uma rádio, ouvir na Rádio Redentor e tal. E aí o que acontece? Hoje está mais fácil, você está na internet ali, tem muitos pregadores, tem muito pregador que fala besteira, uns pregadores que falam besteira aí, queridos. Mas tem muito pregador bom também. E a pregação da palavra, a pregação genuína, verdadeira, ela tem um poder maravilhoso de transformar as nossas vidas, de mudar a nossa perspectiva, o nosso foco, a forma de ver o mundo, a forma de ver a si próprio, a forma de ver o problema. A palavra do Senhor, a pregação da palavra, ela consegue mudar o seu ponto de vista completamente. De repente o teu copo deixa de estar meio vazio para estar meio cheio. Então assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação da palavra, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera fé em nossos corações. Eu posso dar uma lista de pregadores aí para você ouvir. Ultimamente eu tenho ouvido, eu tenho ouvido o Rick Warren, e ele, poxa, que pregações maravilhosas dele, eu tenho gostado muito. O Dante Gebel também, eu gosto das mensagens do Dante Gebel. Às vezes tem uma mensagem só que você ouve e dá uma luz na tua vida, dá uma luz no teu dia, você começa a ter um ponto de vista diferente a partir daquela mensagem. Inclusive, vou puxar a brasa agora para a minha sardinha, as pregações nossas, do pastor Jair Vieira, estão na internet também. Você procurar lá Jair Vieira, você vai encontrar no YouTube, no Facebook. Você que está assistindo essa pregação, vai lá, se inscreva no canal, acompanhe, porque a pregação ela nos ajuda, ela nos fortalece. E no Instagram também, queridos. Até comecei a colocar uns videozinhos agora de 1 minuto no Instagram. Alguém viu? Levanta a mão, só quem viu os vídeos. 2.000 pessoas aqui que estão na plateia.
acompanharam. Brincadeira. Eu nunca nem coloquei assim nos vídeos a quantidade de pessoas na igreja aqui, que é para quem está assistindo pensar que tem tipo 5.000 pessoas na igreja. E tá. Legal também no Instagram. E tá. Mas a pregação, pelo menos para mim, querido, me ajuda. Você está com dificuldade em uma área, ouça pregações para aquela área. Por exemplo, você está com dificuldades na vida financeira. Quantas mensagens sobre finanças você já ouviu? Está com dificuldade na vida financeira. Quantos livros sobre finanças você já ouviu? Você já leu? Quantos conselheiros de finanças você já buscou? Orientação de pessoas. Porque às vezes nós estamos com dificuldades em determinadas áreas e não buscamos conhecimento para aquela área que nós estamos tendo dificuldade. Então, assim, além de ouvir pregações, outra instrução é: busque conhecimento nas áreas dos seus problemas. Isso é relevante, isso é interessante. Além de ouvir as pregações, buscar o conhecimento, algo muito, muito, muito importante que eu vou falar agora. Busque respostas em Deus. Busque respostas em Deus. Deus fala com o povo dele. Se eu não acreditasse que Deus fala em nossos dias, eu sequer estaria pregando aqui, eu estaria fazendo outra coisa. Eu estou aqui porque eu creio que Deus existe, porque eu creio que Deus é real demais, que Ele está aqui, que Ele está no meio de nós, que Ele está em você e que Ele fala. Mas, irmãos, quantas vezes nós estamos enfrentando encruzilhadas, dificuldades, mas não buscamos respostas em Deus. Agora, eu não estou falando apenas de buscar ajuda em Deus, eu estou falando de buscar respostas. Senhor, o que eu faço? Senhor, eu estou com esse dilema no meu trabalho, está tão complicado, meu ambiente de serviço, meu ambiente de trabalho se tornou um inferno para mim. O que é que eu faço? Eu peço demissão? Eu dou um tapa na cara do meu colega de trabalho? O que é que eu faço? Me orienta, eu vou ouvir, eu vou parar, me conduz, Senhor, ao seguinte passo. E se você buscar em Deus respostas, Deus vai te dar orientação. Deus vai confirmar no seu coração qual o caminho que você deve seguir, qual a mudança que você deve trazer para a sua vida. A sua vida pode mudar, a vida de todos que estão aqui. Digo para vocês, a sua vida pode mudar diametralmente, 180 graus, 90 graus, 75 graus, 45, Deus pode mudar. Busquemos em Deus isso. E eu acho legal porque tem hora que a gente está vivendo a vida normalmente, tipo no piloto automático. Mas tem crises que são até boas, justamente para provocar a mudança em tua vida. Amém ou não amém? Então, às vezes a história da vaquinha, a vaquinha está dando leite, você está vendendo o leite, o queijo e tal, está sempre ali, e um dia a vaquinha morre e você não sabe mais o que fazer, e aí você começa a fazer outras coisas e a tua vida vai para frente. Então tem hora que a vaquinha tem que morrer para você criar vergonha e criar, e se mover, se recriar, fazer coisas diferentes. Então existem crises que vêm porque você estava no piloto automático, então a crise vem para você mudar o rumo da tua vida. Então tomar uma decisão, então tomar as decisões drásticas que você tinha que ter tomado há muito tempo, mas nunca teve coragem de tomar. Pessoa aconselhando comigo uma vez, e eu dei um conselho para ele, e eu falei para ele o seguinte: olha, fulano, esse conselho eu te dei há 4 anos atrás, você se lembra? Lembro, pastor. E você não tomou, você se lembra? Ele: pastor, eu não tomei. E pastor, por isso que eu estou nessa situação até hoje. Porque às vezes em nossas vidas, para as nossas vidas mudarem, nós devemos tomar decisões drásticas, e muitas vezes a gente não tem coragem de mudar. Então sim, inclusive isso é um tópico aqui na pregação também. Busque em Deus coragem para a tomada de decisões. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me dá coragem para tomar as decisões drásticas. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Que é melhor entrar no céu cego de um olho do que com os 2 olhos ir para o inferno. Felipe, traz lá a faquinha, arranca o olho lá para mim agora, que eu vou pedir uns 2 irmãos aqui que estão pecando com ele. Eu quero ver todo mundo usando olho de vidro. Não é isso.
Mas eu não tenho dúvida de que em muitas ocasiões na nossa vida nós devemos tomar decisões drásticas. Decisões drásticas. Eu me decidi firmemente, eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Está decidido. Não vou tocar mais nesse assunto. Está decidido. Traz lá a picanha lá saborosa, assada. Costela assada é bom demais, queridos. Não vou querer. Só verdura. Só estou na dieta, agora eu vou alcançar o meu novo peso agora. Meu peso agora vai ser 65 quilos, eu não vou... Daniel decidiu firmemente. Mas às vezes a gente se decide molemente. Não pode vir ali uma coxinha eu gosto demais de coxinha, me dá a coxinha aí. Mas tem uma coca para acompanhar também? Então às vezes a gente toma as decisões, mas não toma as decisões com firmeza. E às vezes a gente precisa de tomar decisões, de coragem para tomar decisões, para promover as mudanças necessárias. Certamente, na vida de muitas pessoas aqui, você está precisando tomar decisão, está precisando mudar, e não mudou ainda porque não teve coragem. Aí vou ter que mudar, mas mudar dá um trabalho, você tem que fazer isso, aquilo, outro, mudar é difícil. Então, às vezes, a nossa oração é: Senhor, me dá coragem para mudar, me dá coragem, para eu tomar uma decisão drástica. O Ramon está ponderando em morar no Oriente Médio. Já ponderou isso ou não ponderou? Já pensou, querido, você ir lá para os países lá do Oriente Médio por causa do trabalho dele? Então é uma decisão drástica. Mas tem gente que não tem coragem de morar no Veredas. Minha mãe mora aqui na 55, eu tenho que morar na 55, no máximo na 56, porque eu não posso ficar longe da minha mãe. Quanto mais ir morar lá em Dubai, então. Então, às vezes a gente tem dificuldade de tomar determinadas decisões drásticas. Senhor, me dá coragem para tomar as decisões. Então, muitas vezes a realidade, eu vou falar para vocês, a realidade que deve ser mudada, muitas vezes, para a solução dos problemas, está dentro de nós. O que tem que mudar é algo dentro de nós, dentro da tua cabeça. A maioria dos problemas, das situações problemáticas, são nós mesmos que criamos. Às vezes o marido que está te dando tanto trabalho, foi tu que quis casar com ele. A mulher também foi tu que quis casar com ela. É um filho que está jogando os pratos no chão, lá sujando tudo, gritando com você, foi porque tu deixou ele gritar contigo a primeira vez. Porque a primeira vez que o Christian gritou com a Daiane, eu fui lá, peguei ele, coloquei ele de frente com a Daiane. Grita agora com ela, grita, Caba. Grita com sua mãe aí agora. Eu sou o marido dela, só eu posso gritar com ela. Você não. Brincadeira, eu não disse isso, né, querido? Acabou. Agora a mãe, o filho pega, eu não quero comer essa comida, e joga a comida, eu não quero comer. O pai sabe criar cachorro e não sabe criar filho. Sai, cachorro! O cachorro sai. Sai, menino. Eu não saio. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, muitos dos problemas, nós mesmos criamos. Não estou dizendo que a família seja o problema, mas é verdade. Às vezes você está trabalhando no lugar, por que você está trabalhando lá? Porque você quis, você foi. Às vezes foi você que... Eu achei legal o irmão Divino. Vou dar um exemplo dele aqui. Ele, primeiro, assim que ele entrou na firma, o chefe lá foi... O dono da empresa foi, tipo, gritar com ele, sem educação com ele. Aí o Divino falou: olha, da mesma forma que eu pedi para trabalhar aqui, eu peço para sair. Isso não é a forma de você me tratar, não. Me trate corretamente. Aí o patrão: não, tudo bem, irmão, seu Divino, tudo bem. Nunca mais teve problema. Mas se o Divino vai aceitar que o teu patrão grite contigo? Aceite que o teu patrão fique com brincadeirinha contigo, alisando você, não sei o quê. Primeira vez que ele fizer isso, coloque ele no lugar dele. Mas a gente fica aceitando, fica sendo conivente, acaba tendo que sair do emprego depois, porque você não soube colocar os pingos nos is. Muitas vezes problemas que nós criamos, e problemas que a solução está em Deus, e dentro de você. Deus mudar a tua cabeça, a forma de você ver o mundo, a forma de você, a resposta sua diante das situações, decisões firmes precisamos. Prossigo falando, a gente está fraco, situações complicadas, a gente precisa mais do que nunca buscar a Deus. Nós, vocês que estão aqui, nós precisamos aprender a buscar a Deus. É interessante que a Bíblia fala que nós devemos buscar Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o nosso entendimento, amar a Deus. Né? Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o seu coração. Você consegue buscar, você imagina buscar a Deus com todo o coração? Buscar uma coisa com todo o coração, o seu coração palpita, você se apaixona. Queridos, vivemos dias que nós devemos buscar a Deus. Deus não merece as sobras
migalhas de nossa paixão. Ele é digno da maior paixão, da mais intensa paixão de nossos corações. Buscar Deus sem segundas intenções, buscar a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, porque sem Deus, sem a presença de Deus em nossas vidas, nós somos frágeis. Nós temos um culto de oração aqui à noite, queridos. Eu coloquei o culto 10h30 da noite, que é o horário que todo mundo já chegou do trabalho, já está tranquilo. E o culto de oração, na maioria das igrejas, são os cultos menos frequentados. Mas tem pessoas que vêm aqui. Ah, pastor, por que você vai para o culto de oração lá 9h30? Porque eu estou precisando de um azeite extra. Ah, mas você não é cheio do Espírito Santo? Eu sou, mas eu tenho um vazamento. Preciso estar reabastecendo. Preciso da presença do Senhor. É o que você mais precisa. Às vezes nós estamos buscando tanta coisa, buscando dinheiro, buscando capacitação profissional. Devemos buscar a capacitação profissional, o teu título, a tua maestria. E tudo bem, busque. Mas em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus, a presença de Deus, e que nada do seu cotidiano nada deve te impedir de buscar a presença do Senhor. Amém ou não amém, queridos? Sim, busque a presença do Senhor. Mais 2, 3 tópicos e nós encerramos. Para que você nesses momentos críticos, continue avançando. É importante que você creia na Bíblia, que você creia na palavra de Deus. Irmãos, são quantos cristãos, tantos cristãos que não acreditam mais na Bíblia. Utilizam a Bíblia como um livro de referência, quase como um livro histórico e poético, mas não enxergam mais na Bíblia a palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala quando nós lemos a Bíblia. Você deve acreditar na Bíblia e você deve acreditar nas promessas de Deus que Ele tem para você e que estão contidas aqui nesse livro. A Bíblia te ajudará a seguir para frente, a seguir avante. A Bíblia te ajudará a avançar. Pega a tua Bíblia aí, queridos, pega a tua Bíblia aí. Beija a tua Bíblia agora, dá um beijo nela. A Bíblia é um livro fundamental na sua vida. Creia na Bíblia, ame a sua Bíblia, se apegue a ela, leia ela, creia nela, tenha convicções, creia na Bíblia. Crer na Bíblia, eu vou falar para vocês, crer na Bíblia não te limita nos mais diversos planos. Não é porque você crê na Bíblia que você vai ser um profissional inferior. Não é porque você crê na Bíblia que você vai ser um estudante inferior, que vai ter menos conhecimento, tirar menos notas, ou vai ter um ponto de vista menos profundo, ou passional. Não, queridos. Muito pelo contrário, crer na palavra do Senhor fará você avançar, você ir além. Creia no perdão do Senhor, na salvação do Senhor, no amor de Deus por você, no cuidado do Senhor, na provisão do Senhor. Busque no Senhor convicções. Eu acho maravilhoso Jó capítulo 19, vou ler com vocês, e o tempo está se passando. Jó 19, 25, que diz assim, Jó 19, isso mesmo. Jó capítulo 19, versículos 25 a 27, diz assim. Olha a convicção, queridos. Imagina Jó, ferido, machucado, doente, sem filhos, só com a esposa lá enchendo a paciência dele, falando para ele morrer. Mas ele diz assim, olha, eu fico imaginando Jó, imagina Jó dessa maneira, talvez com um cajado na mão assim, ferido, cheio de verruga, cheio de pereba, mas ele se levanta, está lá a Bildade, os colegas dele ali ao redor, ele fica um cajado assim, e ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no peito o coração. Amém, queridos? Essa convicção na palavra, convicção quanto à pessoa de Cristo Jesus, faz absoluta diferença na forma como você enfrenta os seus problemas.
como você enfrenta as situações do seu cotidiano. E eu oro a Deus para que Ele encha meu coração de convicções, de firmes convicções. Último tópico, busque. Eu podia falar mais de convicções, mas eu já vou pregando quase 50 minutos, eu não vou poder falar mais não, já vou concluir. Busque no Senhor renovação. O nosso Deus é um Deus de renovação, amém ou não amém? Nosso Deus é um Deus de renovação, com capacidade para renovar. Deus tem é maravilhosa a capacidade de Deus trazer renovação para a criação. A gente mora aqui no Centro-Oeste, o Cerrado pega fogo lá no mês de julho. Você pensa, meu Deus, acabou, não vai nascer árvore, essas árvores tudo morreram. E as árvores conseguem vencer o fogo, permanecer vivo, o mato se renova. Incrível essa capacidade de Deus trazer renovação. E Deus pode trazer renovação para a tua vida. Talvez tua vida está toda encriquiada, está toda enferrujada, você está parecendo a velha surda da Praça é Nossa. Sabe? E Deus renova, Deus pode renovar a tua vida. Você crê nisso, querido? Creia. Estamos aqui para isso, para crer. Crer que o Senhor pode renovar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do que? Da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação é absolutamente necessária. Você acha que o pastor não se machuca? Que o pastor não se fere? Que o pastor não se cansa? Cansa. Mas nós precisamos encontrar em Deus a renovação. Renovação do corpo, uma boa noite de sono, um momento de lazer, de descanso, e a renovação também da mente. Por quê? Agora a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Nós vemos uma oposição do mundo. O mundo faz uma forte oposição, inclusive para minar a nossa mente, mas nós precisamos renovar a nossa mente. Tua mente está renovada? Tu tem buscado em Deus renovação? Eu tenho certeza que cada um que participou desse culto, que ouviu essa pregação também, deu uma renovada aí na mente. Realmente, o pastor falou, tem a ver. Cada vez que você ouve a palavra, que você busca em Deus, Deus tem um poder para trazer renovação para a tua vida. A mente de algumas pessoas está cauterizada, pastor. Antigamente eu cria, hoje eu não creio mais. Antigamente eu tinha esperança, hoje eu não tenho mais fé. Hoje eu não tenho mais esperança. Mas aí você vai se alimentando da palavra do Senhor, você vai buscando no Senhor respostas, ouvindo louvores, buscando na Bíblia, em pessoas. Eu sei, irmãos, que Deus tem um poder maravilhoso para trazer renovação na sua mente. Eu acho muito maravilhoso quando eu vejo pessoas que tinham uma mente cauterizada, uma mente encriquiada, tendo uma mente renovada pela presença do Senhor. E uma pessoa antes pessimista, derrotada, assume uma nova postura na vida, de luz, de cores, de otimismo, de fé, uma mente que foi alcançada e renovada pelo agir de Deus. Sim, renovação. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Assim, a renovação de forças é a suma que nós conseguimos quando esperamos no Senhor. Jamais se viu um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu convido você a trabalhar, convido você a agir, mas eu quero convidar você também a esperar, a dizer, minha alma, te aquieta, sossega agora minha alma e descansa no Senhor, deixa o Senhor agir. Porque tem hora que a tua vitória está em você se aquietar e deixar o Senhor agir, deixar o Senhor tocar, deixar o Senhor falar, deixar o Senhor mover, deixar o Senhor agir. Senhor, eu vou até aqui, agora eu vou confiar, e isso é um grande desafio. Porque muitas vezes entregamos nas mãos do Senhor, mas não confiamos. Entregamos, mas não descansamos. Precisamos confiar e descansar. Deus fala, esperar no Senhor, e então o Senhor agirá. Amém? Aleluia. Feche os olhos um pouquinho.